Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e sou professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje continuaremos nossa série de vídeos para vocês, alunos que por algum motivo não estão podendo participar ou das aulas online, ou das aulas presenciais. Peço que vocês acompanhem com a apostila de vocês. Pessoal, para essa nossa aula de História, que é para o sexto ano, sétimo ano, e para o EJA do Ensino Fundamental 2, material 5, prosseguiremos então com o material 5 na aula de hoje, ok? Lembrando, os objetivos desse material, nós estamos identificando o que é o processo de hominização, tá? Depois vamos comparar os diferentes tipos de espécie Homo e analisar a sua evolução e adaptação ao meio ambiente. Também vamos identificar e analisar o processo de humanização, para depois compararmos o processo de hominização com o processo de humanização. Assim, vamos identificar que o processo de humanização é um processo cultural. Para que possamos avançar nessa discussão, peço que vocês acompanhem comigo e leiam os textos a seguir para nós respondermos as questões. Vamos lá? Bom, a procura de nossa origem. Uma busca da humanidade que é impossível até a gente datar, de tão antiga que é essa busca pela origem. Há dezenas de anos, os cientistas têm pesquisado sobre a origem do ser humano. Encontraram muitos fósseis de ancestrais humanos. Os mais antigos foram descobertos na África, o que sugere que o ser humano originou-se neste continente. Então aqui nós temos uma informação muito importante, que seria interessante até vocês grifarem. Os mais antigos vestígios de seres humanos, dos nossos ancestrais, foram encontrados, descobertos na África. Na África foram descobertas ossadas aparentemente humanas, datando de milhões de anos. São pedaços de crânios, maxilares, dentes, fêmures. Estudando-os, os cientistas perceberam que eles pertencem a diferentes tipos de seres. Então não são todos dos mesmos seres. Por serem semelhantes ao ser humano, deram-lhes o nome genérico de hominídeos. Então são diferentes seres, tem algumas características que os diferenciam, mas, como tem características também em comum, são classificados como hominídeos. Interessante grifar isso também. São os hominídeos. Todos eles eram bípedes, quer dizer, andavam apoiando-se somente nas pernas, como andamos também hoje, somos bípedes. Atualmente, os hominídeos são classificados em 2 gêneros. Então, todos ali encontrados são hominídeos e divididos em 2 gêneros. De um lado, temos australopithecus, e de outro, a espécie, o gênero, o tipo de hominídeo, que é o Homo, ok? Então, pessoal, para que vocês entendam, o Australopithecus é o nosso mais antigo ancestral. Ele vivia na parte sul e oriental da África, há cerca de 1,5 a 5,5 milhões de anos, agrupado em pequenos núcleos familiares. Eram grupos pequenos de Australopithecus que viviam juntos. De longe, o Australopithecus parecia macacos. Eles eram pequenos, para vocês terem uma ideia, um adulto médio, a altura média que o adulto chegava era cerca de 1,20 m de altura e pesavam uns 30 quilos. Alimentavam-se basicamente de vegetais. Nesse período, eles não fabricavam nenhuma ferramenta e por isso não foram considerados humanos pelos cientistas. Então, olha só que curioso. O que diferencia esses seres do que é considerado pela ciência como humanos? A capacidade de fabricar ferramentas,
Então, como não fabricavam nenhum tipo de ferramenta, eles não foram considerados humanos pelos cientistas, mas são nossos ancestrais, vieram bem antes, né? Mas distinguem-se dos macacos por uma única diferença decisiva. Ficavam de pé sobre as patas traseiras e usavam as mãos e pedras brutas para arrancar raízes ou quebrar frutas de cascas duras, por exemplo. Então, australopitecos e macacos eram a mesma coisa? Não. Então, quando disserem assim, o ser humano veio direto do macaco, não. Né? Temos aí, vamos dizer que a gente tem um parente em comum. Mas tem uma diferença. E qual que é a diferença, se eu perguntar para vocês? Né? A diferença é essa. Ficava de pé sobre as patas traseiras. Então ficava, era bípede e usava as mãos para manusear a pedra, para arrancar raízes ou quebrar frutas que tinham cascas duras. Ok? Bom, então temos aí algumas características dos australopitecos. O andar ereto e a habilidade manual, então andar com as patas traseiras, com a coluna inclinada e a habilidade com as mãos contribuíram para o desenvolvimento cerebral e para a sobrevivência desses hominídeos. Eles conseguiam se adaptar a algumas realidades. Eles tinham a capacidade de usar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, os membros inferiores, que são as pernas, e os superiores, que são os braços, para carregar alimentos e mover-se rapidamente. Com isso, podiam, por exemplo, levar o alimento para os companheiros, poderiam ajudar a alimentar os outros do grupo. É provável que os australopitecos tenham desenvolvido uma forma de compartilhar o alimento com todo o grupo. Ok? Continuando o texto, a mais conhecida ossada de Australopithecus foi encontrada em 1974, na Etiópia. Ela tinha 3,5 milhões de anos. Era uma fêmea adulta e recebeu o nome de Lucy, em referência à música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, o maior sucesso da época. Então, Lucy era a ossada, era esse exemplar mais antigo de uma fêmea adulta, da espécie Australopithecus, que foi encontrada na África, na Etiópia. Não se sabe exatamente por que os Australopithecus desapareceram, mas centenas de milhares de anos antes disso acontecer, surgiu outro gênero de hominídeo. Lembra que tinham vários hominídeos ali diferentes, que foram divididos em duas categorias, os Australopithecus e Homo. O Homo chegou a viver no mesmo período que o Australopithecus, mas os Australopithecus desapareceram em determinado período, então foi encontrado mais ossada deles, mais vestígios. No entanto, da espécie Homo continuou se encontrando. Bom, vamos retomar um pouco. Nós aprendemos sobre que esses antepassados foram chamados de hominídeos e tínhamos os mais antigos, que são os australopitecos. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o hominídeo, sobre o hominídeo Homo, ok? Então o título é O Hominídeo Tornou-se Humano. Lembra qual que era a diferença? Por que o Australopithecus não foi considerado humano? Vamos ver aqui agora. O ser humano tem inteligência, isto é, capacidade de raciocinar, de fabricar utensílios, olha só que diferença, de articular uma linguagem, como estamos fazendo agora, e de se comunicar. Supõe-se que a inteligência esteja relacionada ao tamanho do cérebro. A medição do espaço interno dos crânios encontrados indicou que o cérebro do Australopithecus tinha 450 centímetros cúbicos. Já o do Homo habilis tinha 500 centímetros cúbicos, do Homo erectus 1,2 mil centímetros cúbicos e do Homo sapiens sapiens cerca de 1,5 mil centímetros cúbicos. Levando em consideração, então, o tamanho do cérebro e em relação à inteligência, Homo sapiens sapiens
né, são mais inteligentes em relação aos antepassados. Bom, os cientistas então, pessoal, eles constataram que o gênero Homo dividiu-se em 4 espécies distintas. Nós, né, pertencemos a uma dessas 4 espécies, sendo que uma não gerou a outra e algumas delas podem ter convivido entre si em curtos períodos de tempo. Então, olha só, não é que uma gerou a outra, ok? 4 espécies de Homo, uma das quais nós pertencemos, né, que somos os Homo sapiens sapiens, né? Sendo que uma não gerou a outra. Então não veio, o Homo erectus não gerou o Homo neanderthalis, por exemplo, né? Só que essas espécies diferentes conviveram. Então chegou a haver uma convivência, mesmo que um curto período de tempo, entre essas espécies, ok? Então temos aqui o Australopithecus, que a gente conversou até agora há pouco, né? Que era mais baixo, né? Que não era considerado humano. A partir daqui nós temos as 4, né, espécies, gêneros, né, de Homo. O Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens neanderthalis e o Homo sapiens sapiens. Percebam que vai ter uma diferença, né, no tamanho, né, no formato, na curvatura da coluna, certo? E no tamanho do cérebro, ok? O primeiro deles, né, que nós vamos conversar agora, é o Homo habilis, né? Este segundo aqui, tá? O Homo habilis ganha esse nome por ser o homem habilidoso. Ele já fabricava, então, toscas peças de pedra para usar como ferramenta e arma, mais rústicas, né? Essa habilidade manual, ou seja, com as mãos, estava relacionado ao aumento do tamanho do cérebro. Com as armas de que ele dispunha, que ele tinha, né, que ele fabricava, ele conseguia caçar pequenos animais. E facilitava, então, também para se proteger, né? Por isso que a gente vai ter aí, possivelmente, uma sobrevivência desses povos há mais tempo do que os australopitecos. Eles disputavam com as hienas e os abutres a carne de animais maiores, comendo-a, nesse período, crua, pois conhecia, mas não dominava o fogo. Ele percebia, ele conhecia o fogo, às vezes, por geração da natureza mesmo, né? Por um raio, né, que acabava gerando fogo, tá? Mas ele não sabia fazer o fogo ainda. Seus restos foram encontrados também na África, onde ele viveu há cerca de 1,5 a 2,4 milhões de anos. Já o Homo erectus, esse aqui, né, com a coluna já mais ereta, né, mais reta, o cérebro um pouco maior, né, significa o homem ereto. Possuía a cabeça e a coluna vertebral perfeitamente alinhada, né, como o homem moderno. Trabalhava melhor com a pedra e fazia diferentes tipos de instrumentos. O controle do fogo foi sua maior conquista, né? Nesse período, então, essa espécie passou a saber fazer o fogo, né? Controlar o fogo. Organizava-se em grupo para caça, né? Para caçar animais de grande porte, como mamutes, cavalos e rinocerontes. O alimento era distribuído entre os membros do grupo. Essa atividade, né, da caça exigia uma comunicação verbal, né? Então eles precisavam se comunicar para ter sucesso na caça, que ele provavelmente possuía nesse período já. Viveu há cerca de 1,3 milhões de anos. Homo sapiens neanderthaliensis, né? Homem neandertal, este aqui, né? O terceiro dos considerados 4 homos, né? Que está antes do Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno, né? A humanidade são as pessoas como nós conhecemos, né?
A sua aparência física era muito semelhante à nossa. Eles sabiam produzir o fogo, já viviam em comunidades, fabricavam instrumentos de pedra, de osso e de madeira, e decorava eles com figuras de animais entalhadas. Foi o primeiro hominídeo a enterrar seus mortos, e o fazia com rituais e oferendas. Né? Então aqui a gente já pode pensar em crenças. Né? Viveu há cerca de 40 a 200 mil anos. No final de sua existência, foi contemporâneo do homem moderno, ou seja, chegou a conviver com o homem sapiens sapiens, né? O Homo sapiens sapiens. Desconhecem-se as razões de seu desaparecimento. Né? Sabemos que desapareceram, mas não sabemos identificar ainda o porquê. E por último, temos aqui o homem moderno, né? O Homo sapiens sapiens. Olha só o tamanho do crânio maior, né? O cérebro é maior, então. É o homem moderno de cuja espécie descendemos. Ele surgiu há 100 mil anos e é o único hominídeo existente na Terra hoje. Então, todos estes anteriores ao homem moderno não existem mais. Né? Tinha todas as habilidades dos hominídeos anteriores, mas sua maior conquista foi a capacidade de se expressar através de pinturas, desenhos e esculturas. Este foi um passo importante para uma grande invenção, a escrita. Né? Mas ela demoraria ainda muitos milênios para acontecer. Então, nós podemos, ao longo desses textos, né, entender todo um processo de evolução da espécie humana, até chegar ao homem moderno, que é o objeto, né, é o motivo de estudo dos historiadores. Ok? Então, nós vamos, é importante para nós entendermos, né, esse processo de evolução que ao longo da história da humanidade, então, nós vamos ver aí vários processos de descoberta que levaram, né, muito tempo de observação, né, de tentativas, né, mas a humanidade passou por revoluções, né, a agricultura, que possibilitou o aumento da produção de alimentos, que então aí você tem um aumento das comunidades, né, de grupos de pessoas, você vai ter o desenvolvimento da escrita, né, então tem muita coisa para a gente ver aí nas aulas de história ainda, certo? Vamos praticar agora fazendo alguns exercícios, né, a partir do texto que a gente leu, uma revisão agora, né? A partir da descoberta dos fósseis mais antigos, as pesquisas indicam que o ser humano se originou em qual continente? Nós vimos então que ele se originou, né, do continente africano, porque lá nós encontramos os vestígios mais antigos dos hominídeos. Né? Quinta questão: os hominídeos são classificados em quais gêneros? Né? Nós temos aí Australopithecus e Homo. Né? Vale destacar, pessoal, um pouquinho sobre os Australopithecus, que é o nosso ancestral mais antigo. De longe, os Australopithecus eles até pareciam macacos. Eles eram menores, eles mediam cerca de 1,20 m de altura, pesavam uns 30 quilos. Bom, além disso, eles alimentavam basicamente de vegetais. Eles eram considerados humanos? Não, né? Eles não fabricavam nenhuma ferramenta e por isso não foram considerados humanos. Porém, não eram macacos, né? Pois eles andavam com a coluna inclinada, ereta, né? E tinham habilidades manuais que contribuíam assim para o desenvolvimento do cérebro e para a sobrevivência dessa espécie, né? Desses hominídeos. Eles tinham, por exemplo, a capacidade de usar ao mesmo tempo os braços e as pernas. Né? Assim, eles carregavam alimento e moviam-se com mais rapidez. Assim, eles podiam, por exemplo, levar alimento para os outros companheiros. Né? A sétima pergunta é muito interessante. O que distinguia o Australopithecus dos macacos? Né? Por que não era a mesma coisa? Porque eles ficavam de pé sobre as patas traseiras, né? E usavam as mãos e pedras brutas para arrancar raízes ou quebrar frutas de cascas, né, mais duras. Beleza? Então, esse é basicamente um resumo sobre o que nós vimos hoje.
Bom, pessoal, por hoje é só, então, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós continuaremos fazendo os exercícios, né? Vamos continuar falando sobre esse tema, ok? Bons estudos para vocês e nos vemos na semana que vem. Um abraço e até mais!